sentindo o Espírito Santo, toque de Deus sobre a minha vida. Eu sei que a igreja está sentindo o mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos ficar atento em nome de Jesus. Pastor Cláudio, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Confesso, eu tenho 10 anos pregando nesse púlpito. Toda vez que eu vou pregar, eu fico num nervosismo que só Jesus. Estou nervoso em nome de Jesus. Hoje é culto da família, sim ou não? Amém ou não amém? Quem está feliz com Jesus? Eu estou muito feliz com Jesus. Estou feliz porque o povo veio adorar o Senhor na casa do Senhor. Amém? E nós vamos falar de um casal hoje. Um casal por nome Jezabel e Acabe. Amém? Então, o que o Senhor colocou no meu coração, algumas pessoas, eu espero que vocês entendam o que Deus quer falar nessa noite. Não é, pastor Cláudio, é que Deus me passou através da sua leitura bíblica. Amém? Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 e 18. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 e versículo 18. Vamos lá um pouquinho de água para ver se acalma o nervosismo. Amém? Todos acharam? Amém ou não amém? Então vamos para a palavra do Senhor, que o tempo é curto e grandes coisas tem o Senhor para fazer nessa noite. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 e 18. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e tua casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Amém? Glória, podeis assentar, dando glória a Deus, aleluia. Não é proibido adorar esse Deus verdadeiro, amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele é maravilhoso conosco, amém, igreja? Como hoje é culto da família, nós vamos estar falando desse casal chamado Jezabel e Acabe. A palavra vai nos dizer que após a morte do rei Onri, pai de Acabe, Acabe agora ele vai reinar no lugar de seu pai. Ele vai reinar no lugar do seu pai. E logo, a Bíblia diz que a primeira coisa que Acabe ele vai fazer é casar-se com Jezabel. E o que me chama a atenção é que a própria palavra vai nos dizer no capítulo 16, versículo 31, vai dizer assim: como se fosse coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, ainda tomou por mulher a Jezabel. Ou seja, a palavra do Senhor já está dizendo que todo o pecado que Acabe trazia dos seus antepassados não era suficiente. E quando o texto fala que ele ainda casa-se com Jezabel, eu entendo que não foi um casamento a qual Deus o constituiu. Sim ou não? E quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu vou falar para vocês que hoje foi um negócio, porque eu procurei os 4 cantos da minha casa para estar lendo a Bíblia e as crianças atrás, papai, 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 e eu tentando ler a palavra, entender, e as crianças atrás, papais, que hoje eles tiraram um dia para ficar na minha fala. Mas mesmo assim o Senhor falou no meu coração. Eu entendo que nesse versículo, o casamento de Jezabel e Acabe não foi um casamento constituído e abençoado por Deus. Eu espero que a igreja entenda o que eu vou falar, que eu vou ministrar nessa noite, porque não sou eu, é a palavra, o Espírito Santo do Senhor.
Um casamento que não é abençoado por Deus não vai trazer alegria para dentro da nossa casa. Um casamento que não tem as bênçãos de Deus não vai trazer alegria para dentro do nosso lar. Então agora Acabe, ele é rei de Israel, reinando no lugar de seu pai. Ele traz os pecados dos seus antepassados, e aí casa-se com Jezabel. Aleluia. Com toda essa situação, entra em cena o profeta. Porque o profeta, ele não pode ver coisas erradas acontecer e ficar calado. O profeta, ele está na terra justamente para ser o porta-voz de Deus. Então, quem tem um dom de profecia nessa casa, use o dom de profecia, porque Deus quer falar com o povo. E que maravilha foi o culto das irmãs ontem. Que maravilha, Deus falando com o povo através dos seus profetas. Quem ficou em casa perdeu. E eu chamei. Porque o Senhor se fez presente aqui neste lugar e falou dentro do nosso coração. Lata. Tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Agora entra o profeta. Aleluia. E vai falar com Acabe. Acabe, não haverá chuva nesta terra por um período de tempo. Não haverá chuva. Aleluia. O instrumento pode me ajudar em nome de Jesus. Quando o profeta, ele vai falar ao rei Acabe, que por um determinado tempo não haveria chuva sobre a terra, sobre aquele lugar. Qual é a primeira coisa que acontece? A Bíblia vai nos dizer que ele vai fugir. O Senhor manda ele dá o recado, e o Senhor diz agora, foge, porque vão querer tirar a tua vida. A primeira coisa que agora o profeta, a Bíblia vai nos dizer que ele foi junto ao ribeiro de Querite, no Jordão. E o Senhor disse, vai para lá, porque lá eu vou ordenar aos corvos que te alimente com carne, e você vai beber do rio. Profeta, obediente à palavra do Senhor, ele retira-se e vai para Querite. A palavra diz que ao meio-dia e à noite, os corvos se apresentavam com um pedaço de carne no seu bico e deixavam para que o profeta se alimentasse. Devido à seca, o rio secou. Não tem mais água. Aí Deus vai falar com o profeta. Mais uma vez. Aleluia. Vai a Serepta, que se há em Ai-Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Nesse trecho, olha que o profeta está fugindo da ordem de Jezabel, de matança, porque Jezabel queria calar a boca do profeta. Eu quero dizer aos irmãos nessa noite, tentar calar a boca de um profeta é tentar calar a boca de Deus. Isso não vai ser possível. Não vai ser possível. Se nós estivermos errados e Deus falar, nós temos que receber a correção de Deus. Porque o profeta se dirigiu a Acabe porque ele estava nos caminhos errados. Saíste do caminho do Senhor. E quando o rei ele erra,
ele sai dos caminhos de Deus, ele é a liderança maior daquele lugar. Isso serve para as lideranças de família, que quando ele sai da presença de Deus, a tendência é que a esposa, os filhos, os sobrinhos, parentesco, tudo saia também, porque ele não está sendo exemplo para casa. Aleluia! Ele não está. Acabe não era exemplo para Israel. O povo começou a se desviar, o povo começou a pecar, o povo começou a entrar em pecado, o povo começou a adorar deuses estranhos, porque o rei de Israel, a liderança maior, adorava deuses estranhos. Dentro da nossa casa não é diferente. Não adianta, porque se eu deixo a presença de Deus, tão logo breve, os meus também vão deixar. Porque se eu sou a liderança da casa, e eu não quero buscar a Deus, por que os demais vão querer buscar? Como é que eu vou estar em casa vendo Fantástico e obrigar minha esposa e meus filhos a ir para a igreja? E nos dias de hoje, adolescente vai dizer assim: o senhor não vai? Também não vou. Sim ou não? Deus está falando. Aí Jezabel agora tenta calar a boca do profeta. Manda todo mundo atrás de Elias. Manda carta para todas as nações, dizendo: Elias está aí, para matar o profeta. A Bíblia diz que Jezabel saiu matando todos os profetas que encontrou pela frente, na tentativa de calar a boca de Deus. Mas quando Elias chega na casa da viúva, o que me chama a atenção nessa passagem é que quando ele chega, ele pede um copo d'água, um pouco de água para que beba, e vai dizer para aquela mulher: aproveita e traz um pedaço de pão também. E ela vai dizer: mas Senhor, eu não tenho. O que eu tenho aqui é um punhado de farinha. Eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. O profeta vai dizer para ela. Ela vai dizer: profeta, para que eu faça um bolo, eu e meu filho vamos comer e vamos esperar a morte chegar. Ela não tinha noção ainda de quem era o profeta Elias. Ela não conhecia. O profeta vai dizer para ela: dá primeiro para mim, primícia. Dá primeiro para mim. Eu estou todo arrepiado. Dá primeiro para mim, e não faltará farinha na tua panela e nem azeite na tua botija. O que eu quero dizer nessa noite: o dízimo é do Senhor, o primeiro é dele, e não vai faltar alimento sobre a tua mesa. Era momento de crise, era seca, não tinha comida, não tinha nada. Aquela mulher estava esperando a morte chegar, porque não tinha outra saída. Ela ia comer aquele restinho ali, ela e o filho dela, se deitar e esperar a morte chegar e levar. O profeta diz: faz, mas me dá a primeira parte. Se é no dia de hoje, esse profeta tomar uns tapas. Mas aquela mulher, ela entrega a primeira parte para o profeta. O profeta agora vai se alimentar. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, no versículo 16 do capítulo 17:
Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Elias. Imagina só depois, todo dia aquela mulher vai lá, aquele pouquinho de azeite, vira na panela, joga um punhado de farinha, faz o bolo e come. No outro dia vai lá, está o azeite novamente, e assim sucessivamente. Esse é o Deus que eu sirvo. E eu quero dizer para os irmãos nessa noite, eu vivi isso nesses dias. Eu tenho vivido isso. Deus tem me honrado, porque sempre busquei ser fiel nas primícias de Deus. Muitas das vezes as primícias não é só o dinheiro depositado na oferta, não. É na obra do Senhor. É na obra de Deus. Porque muitas das vezes achamos que é apenas, aleluia, colocar o dinheiro na salva. Não, não, não. É a primícia. É eu dedicar a minha obra ao Senhor. Porque essa mulher, ela não tinha dinheiro. Ela tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Foi o que ela fez? Sustentou o profeta. Sustentou o profeta. Primícia é tudo. Dentro da família, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Aleluia. Essa mulher, ela alimentou o profeta. Agora Deus vai dizer, vai chamar Elias e fala: volta lá agora. Após 3 anos de seca em Israel, sem água. A palavra diz que Acabe, junto com Obadias, já estava ele, o rei, porque já não tinha mais empregado. Ele, o próprio rei, já estava no mato procurando alguma coisa para os cavalos e os animais comerem. A Bíblia diz que saiu Acabe por um lado e Obadias para o outro, procurando alguma coisa para dar para os animais. Deus vai dizer a Elias agora: vai e fala para Acabe, aleluia, que é chegado a hora de ter chuva nessa terra. O que me chama a atenção nessa passagem é a estratégia de Elias. A estratégia de Elias. Elias encontra-se com Acabe, Elias encontra-se com Obadias e fala com ele: Obadias, vai ao seu senhor e fala para ele que eu quero ter um particular com ele, eu quero conversar com ele. Obadias vai dizer: meu senhor, que Obadias era temente a Deus, ele conhecia o profeta. Mas meu senhor, que pecado eu cometi para te entregar a Acabe? Porque ele está à busca, ele mandou ordem a todos os reis e nações em busca de ti para te matar. Só que as cartas enviadas era feito por Jezabel para matar Elias. Eu quero dizer com isso, vamos ter cuidado em saber quem é que vai governar a nossa casa. Vamos ter zelo com quem é que vai governar a nossa família. A família constituída por Deus, toda decisão tem que ser tomada em ambas as partes. Porque a palavra diz que Deus levantou o homem e depois levantou a mulher para ser a sua disjuntora. Disjuntora, aquela que vai estar do lado, vai estar auxiliando, vai estar apoiando, vai estar ajudando. Aleluia. A função da mulher é ajudar o homem, a função do homem, porque a palavra diz que o homem deve amar a sua esposa como Deus amou a igreja. Como Deus ama a igreja. E não é fácil, porque Deus tem um amor muito grande pela igreja. E nós homens somos muito falhos com nossas esposas. Aleluia. Nós deixamos de fazer um favor para nossa esposa, mas se qualquer pessoa da rua que pedir, nós vamos correndo fazer. Sim ou não? Eu sei disso. Eu sou marido. Eu sei como é que é. Amém ou não amém? Então temos que ter muito cuidado quem é que vai governar dentro da nossa família.
A governança ela tem que ser compartilhada. Mas a decisão final é do homem. A decisão final é do homem. Bem que lá em casa, às vezes eu decido toda a decisão final, né? Mas a patroa está dizendo, é desse jeito. Se fizer diferente vai dar errado. Sim ou não? Mas a decisão final é do homem. A mulher, ela é uma disjuntora. Ela é a pessoa que está ali para pensar. Porque homem, para pensar, mulher, ela pensa lá na frente. A gente vem pensando devagarzinho, ela já pensou lá na frente. Se o problema é a semana que vem, eu estou pensando hoje, ela já está pensando na semana depois. Mas a decisão tem que ser final, é do homem. Então as cartas enviadas, era Jezabel que enviava as cartas à procura do profeta Elias. Porque quando o Senhor manda o profeta Elias e Acabe se apresenta, e Elias se apresenta, porque ele sabia que no fundo do coração, Acabe não queria a morte dele. Porque é normal, e era normal, todo rei ter um profeta do seu lado, sim ou não? Davi tinha, Salomão tinha, Josué tinha, Moisés tinha. No fundo do coração, Acabe não queria a morte do profeta Elias. Mas quando houve esse encontro, aleluia, Acabe vai dizer a Elias: és tu perturbador de Israel? E Elias, sem pestanejar, vai dizer uma verdade para Acabe. Uma verdade que muitas das vezes dói quando nós ouvimos. E deve ter doído no coração de Acabe. Eu não sou perturbador de Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos outros deuses. Então quando Acabe ele ouve o profeta falar desse jeito para ele, conjecturo eu, Acabe baixando a cabeça para o profeta Elias e reconhecendo o seu erro. Mas o profeta ele não queria só falar para Acabe, ele queria falar para o povo também. Qual é a estratégia de Acabe, de Elias? Acabe reúne todo mundo, aleluia, lá no Monte Carmelo. Então Acabe vai mandar mensageiro chamar o povo, chamar os profetas de Baal, chamar os profetas que andava com Jezabel, e reúne-se todo mundo lá no Monte Carmelo, e todos conhecem a história, que agora Acabe vai falar com, o profeta Elias vai falar com o povo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cochoareis entre dois pensamentos, ou entre os dois deuses? Se é o Senhor Deus, segue. Se é o Senhor Deus, segue. Se é Baal, segue. Porém, o povo não sabia responder e não lhe respondeu nada. O profeta Elias, ele mandou reunir todo o povo para falar isso. Ele precisava falar com o povo. Até quando? Até quando vamos ficar distante de Deus? Até quando nós vamos deixar nossa família fora da presença de Deus? Elias chama então os profetas de Baal, manda que ele levantasse o altar, fizesse os trabalhos dele, invocasse a Baal, para que Baal viesse responder.
Contrapartida, Elias também ia fazer a mesma coisa, levantar o altar e invocar o Deus. E ele diz: o Deus que responder é o Deus de Israel. E a palavra diz que os 450 profetas de Baal começam a invocar a Baal, e Baal não responde, invoca em Baal e começa a se martirizar, e chama, e grita, esperneia, e nada acontece. O profeta Elias queria mostrar para o povo quem era verdadeiramente o Deus de Israel. Agora Elias, ele vai preparar o altar, ele vai colocar a lenha, ele vai colocar o carneiro, aleluia, ele vai colocar água no altar. E quando ele começa a orar a Deus, Deus responde com fogo. E todo o povo vai reconhecer que só o Senhor é Deus em Israel, é Deus em Quissamã, é Deus em Macaé, é Deus no Rio de Janeiro, é Deus em Candeias, na Bahia, é Deus em Lauro de Freitas, é Deus em Jequié, é Deus lá em Portugal. É um Deus só sobre nossas vidas. Não adianta invocar outros deuses, porque não vai ter resposta. Não vai ter resposta. Agora a palavra nos diz que quando o justo começa a orar e derrama suas lágrimas, Papai do céu dá uma olhadinha assim e fala: olha, Espírito Santo, vai lá. Vai lá e entra com providência. A palavra diz que o povo estava perecendo no Egito, escravizado, e o povo agora começa a reconhecer que só Deus poderia tirar eles daquela situação, e começa a orar profundamente. E Deus chama Moisés e diz: vai lá e resgata meu povo. Como foi pregado aqui ontem, Ana estava chorando, derramando suas lágrimas, chamou a atenção de Deus, e Deus fez um milagre na vida de Ana. Aleluia. Não adianta chorar, não adianta espernear por outros deuses. Não, tem que ser o Deus de Israel. Aleluia. Aí a palavra vai nos dizer, vou dar uma aceleradinha por conta do tempo, que depois desse feito, aleluia, Elias chama Acabe, monta no seu carro, e ó, porque vai vir chuva aí. Ó o barulho. O céu empreteceu, as nuvens escureceu. Vai, Acabe, porque vai vir chuva pesada. Aí Acabe, a palavra diz que Acabe agora vai até Jezreel, a sua residência, e o profeta Elias vai acompanhando até as portas. Quando ele entra em casa, qual é a primeira coisa que ele faz? Vem cá, meu amor, vem. Elias matou os 400 profetas, os 450 profetas de Baal. E agora? Aí a mulher fica furiosa. A mulher fica furiosa e manda um mensageiro dizer que até o dia seguinte, aquele horário, Elias estaria morto. A mulher ouviu na verdade, porque ela não estava lá. Eu vou falar a respeito disso já já. Ela não estava lá no Monte Carmelo. A palavra deixa claro isso, que ela estava em casa. Ela não estava lá. Acabe que fala para ela o que aconteceu. Ela fica furiosa e manda dizer que vai matar Elias. Aleluia. Ela não estava lá. Então ela não sabia o feito de Deus. Ela não viu com seus próprios olhos quem era verdadeiramente o Deus de Israel. Ela manda dizer que iria matar Elias. Então Elias vai, foge mais uma vez e vai dormir
né, debaixo do zimbro, né, e o anjo toca ele, fala com ele, o alimenta e o sustenta, porque Elias ele estava recolhido mais uma vez, porque ela queria matá-lo. A palavra diz que depois disso, Elias agora ele vai para a caverna. Elias ele está cansado. Elias ele chega ao ponto dele esperar a própria morte. Mas o Senhor o alimenta e fala: se alimenta, porque grande é o caminho que tem que caminhar. E ele levanta e vai caminhar, ele vai, aleluia, para a caverna que está no monte de Deus, aleluia, Monte Horebe. E lá Deus vai falar com ele. Olha o mistério. Chega um momento na nossa vida que a perseguição ela é tão grande, ela é tão forte na nossa vida, que nós pensamos em parar e desistir. Nós pensamos em enterrar o nosso ministério. Nós pensamos em dizer: ó, pastor Ageu, não dá mais, é muita perseguição. E muitos fazem isso, tá? Mas agora o Senhor vai dizer para Elias, lá na caverna, lá no Monte Horebe, no monte de Deus. Às vezes é preciso ir até o monte de Deus, sim ou não? Para ouvir a voz de Deus, para ouvir Deus falar. Deus vai dizer para ele: Acabe, o que faz aqui? Senhor, o povo deixou a tua presença. Jezabel mandou matar todos os profetas. Só resta eu vivo. E mesmo assim ela continua mandando buscar para me matar. Deus vai dizer para Elias: volta. Volta. Porque ainda há homens de Deus naquele lugar. Volta. Levanta. Reis. Batiza o rei da Síria, Azael. Jeiel. E levanta Eliseu, que vai ser seu substituto. Se alguém escapar da espada de Ezel, passará pela espada de Jeiel. Se passar pela espada de Jeiel, passará pela espada de Eliseu. Ou seja, não vai escapar ninguém. Ainda há naquele lugar profetas que não se dobraram diante de Jezabel. Vai estar com você, vai estar na batalha. O que eu quero dizer para vocês hoje, nessa noite aqui, em nome de Jesus: vocês não estão só, não está só. Ontem eu presenciei aqui neste lugar mulheres se quebrantando diante de Deus, pela minha vida, pela sua vida, pela vida da igreja. Aleluia! Nós não estamos sós. Confesso que eu cheguei em um certo momento que eu pensei que eu estava só. E o Espírito Santo pegou esse desfibrilador e pau no meu peito. Você não está só. Aleluia. A palavra diz que agora que Elias volta, levanta o rei da Síria, levanta Jeiel, encontra Eliseu trabalhando. Eliseu, quando olha aquele é Elias. Eliseu fala assim: Elias, vem. Opa, só vou lhe dar um beijo, um cheiro na veia, e no véio estou voltando, vou contigo. E segue com Elias. Mas para encerrar, lá no Monte Carmelo, Jezabel não estava. Sim ou não? Depois disso, Acabe enfrentou 3 batalhas contra os sírios. Na primeira batalha, Deus deu vitória
Acabe. Nessa primeira batalha, não se citou o nome de Jezabel. Na segunda batalha, Deus dá novamente vitória a Acabe. Também não cita o nome de Jezabel nessa segunda batalha. Mas aí agora vem a terceira batalha. E na terceira batalha, Acabe é morto. Eu também não vi citar o nome de Jezabel. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite? A luta do seu marido também é a sua luta. A batalha do seu marido também é a sua batalha. Amém? Porque pelo pouco que eu conheci de Acabe, Acabe não tinha conhecimento técnico suficiente para enfrentar batalhas. Ele era um rei muito mimado por Jezabel. Diga-se de passagem, quando ele queria a vinha de Nabote, ele chega em casa batendo o pé, fazendo biquinho e deita e não come. O que foi, Acabe? Nabote não quis me vender, vender ele porque está aqui na beirada do nosso muro. Porque diz que é herança dos pais dele. Ela fala, mas você é rei. E ela começa a tramar a morte de Nabote. E Nabote é morto. Agora ela fala, pode herdar a terra de Nabote. Era um rei mimado. Não era dele aquilo ali. Por ele ser rei, não dava direito a ele aquelas terras. Ele tentou negociar como homem, mas não conseguiu. Mas agora a mulher vai, e por conta disso, Deus fala pesado com Acabe. Os cães lamberão o teu sangue. Os cães lamberão o teu sangue. Cuidado, maridos, com o que você toma de decisão por influência da esposa. Apresenta para Deus. Cuidado, esposas, as suas decisões por impetuância do seu marido. Apresenta para Deus. Um relacionamento precisa ser um relacionamento inteligente. Às vezes o que é bom para mim não é bom para minha família, não é bom para minha casa, não é bom para meus filhos. E nós temos que entender, aquela terra não era dele, ele não tinha que mexer. Ele foi tentar negociar, não conseguiu, encerrou o assunto. Mas quando a Bíblia relata que ele chega meio que de biquinho, zangado, chateado, e deita, e não come pão porque está zangado. De uma certa forma, ele queria que Jezabel intervisse naquela situação. Sim ou não? Pelo menos é o meu entendimento. Porque ele sabia que ela era má. Mas ele não. Só que quem pagou o preço maior foi Acabe. O que eu quero dizer para a igreja nessa noite? Jezabel não estava no Monte Carmelo. Jezabel não estava na primeira batalha. Jezabel não estava na segunda batalha. Jezabel não estava na terceira batalha. Toda vez que Jezabel aparece nesse texto, é para fazer maldade. Então não adianta. Se o meu esposo, ele vive uma batalha, eu tenho que viver junto com ele. Eu agradeço a Deus pela esposa que ele me deu, porque a minha batalha, a batalha dela, ela luta junto comigo. Luta junto comigo. Não é porque ela está ali não. Também é brava também. Mas ela luta junto comigo. Juntinho. E não aceita que eu cometa algum erro que possa
atingir ela e os nossos filhos. Se ela perceber que eu estou andando um caminho diferente, que o Senhor possa pesar a mão sobre nós, ela primeiramente aperta o carro. Um relacionamento tem que ser assim. Não é à toa que o nosso pastor presidente está fazendo 30 e quanto de casamento? 33 anos de casamento. A irmã Vanilda quanto? A irmã Neucimar só tem de 30 para cima. Deu para entender? Deu para entender o que é um casamento, um relacionamento com inteligência na presença de Deus? Porque não é eu, não é ela, é Deus na nossa família, é Deus na nossa casa. 22 anos, coitado, perdeu a vida. 22 anos de reinado. Acabe perdeu a vida, perdeu o reinado, porque não teve inteligência. Então nós temos que buscar isso para dentro do nosso lar. Nós temos que buscar isso para dentro da nossa casa. A batalha da nossa esposa é a nossa batalha. A batalha do marido é a batalha da esposa. Não adianta eu chegar em casa, ver as crianças sem tomar banho, sem tomar uma mamadeira, sem se alimentar, e sentar no sofá e dizer: eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Não, tem que chegar, toma um banho, arruma as crianças, vamos para a igreja, ajeita aqui, ajeita ali, porque, ei, assim é um casamento, assim é um relacionamento, é um cuidando do outro, é um zelando pelo outro. Trabalhou o dia inteiro, está cansado? Tá, mas ela também trabalhou o dia inteiro. E cuidar de criança não é fácil não, tá, gente? É melhor bater um cartão de ponta. Amém ou não amém? Então o Senhor, Ele que provê todas as coisas sobre nossas vidas. Acabe, ele errou quando ele deu as costas para Deus. Acabe, ele errou quando ele foi buscar deuses estranhos. Ele pegou para o seu casamento uma mulher que não estava na presença de Deus, não queria nada com Deus, só distanciou ele de Deus. Ei, jovens, procure alguém para estar do seu lado, que puxe você para a presença de Deus, puxe você para a presença do Senhor, que pegue você e leve na sua mão e carregue você até a presença de Deus. Esse negócio de relacionamento que eu não quero ir para a igreja hoje não. Você não vai não? Fica aí porque eu vou, mas depois a gente conversa. O meu Deus tem que ser o seu Deus, assim diz a palavra. O meu Deus tem que ser o meu Deus. O meu Deus tem que ser o seu Deus. Eu lembro que o hino da música do meu casamento era esse. Quando eu falei para minha esposa que o seu Deus é o meu Deus, eu não posso mudar essa trajetória no meio do caminho, porque se eu mudar, eu estou amaldiçoando meu casamento. O teu Deus é o meu Deus. Eu ainda falei mais um pouquinho: a tua família é minha família. Aí a sogra, o sogro, entra todo mundo no pacote, os cunhados, cunhado. Que bênção de Deus, hein? É assim. O teu povo é o meu povo. Eu agradeço a Deus por Deus ter me colocado no meio desse povo. Aleluia. Deus, Ele é tão maravilhoso. Eu quero dizer para os irmãos: não abandone esse Deus. Não faça como Acabe. Não dê as costas para o Senhor. Amém? Lute pela sua família. Lute pela sua casa. Lute pelo seu lar. Não desista. Leve Deus. Faça um altar para o Senhor dentro da sua casa. Tire todos os deuses estranhos que tiver lá. Ei, joga por terra em nome de Jesus. Porque Deus, Ele quer trabalhar, Ele quer atuar, Ele quer investir na sua casa, Ele quer investir na sua família. Ele quer que saia da sua família homens e mulheres de Deus, profetas do Senhor, levitas, pregadores, aleluia. Ele quer que no meio da sua família saia homens e mulheres de Deus. A Bíblia diz que Acabe começou mal. Ele já trazia com ele o pecado dos seus antepassados. Escolheu para ele uma mulher que não estava na presença de Deus. Aleluia. E Acabe, ele conhecia a palavra do Senhor.
Ele conhecia a palavra do Senhor. Então, família é desse jeito. Você tem que escolher aquela pessoa que te puxa para a presença de Deus. Eu sei que muitos aqui, quando casaram, não estavam na presença de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus já sabia do que iria estar acontecendo hoje. E começou a trabalhar na vida de vocês. Porque, aleluia, se nós temos casamento aqui com mais de 30 anos de casamento, é porque Deus já estava preparando tudo. A irmã Angélica também deve ter quase isso, né? 27, ai que benção. Irmã Viviane, 20 anos. Aleluia. Priscila, vamos casar, hein, Priscila? Em nome de Jesus. A irmã Nina, 12. É assim. É desse jeito. Então, se nós formos pegar, por exemplo, os anciões da nossa igreja, nós vamos aprender muito. Como lidar com famílias. Eu sempre falei aqui, eu observo muito como o meu pastor cuida da família dele. Eu observo muito como o pastor Daniel cuida da família dele. Pastor Daniel Andrade, pastor Daniel Rodrigues. São homens que zelam pela sua família. E eu procuro fazer quase que... Eu fico ali quase que imitando, sabe? Para fazer assim da mesma forma. Então eu quero, para encerrar nessa noite, que o tempo já foi. A família, ela tem que estar no altar do Senhor. Amém ou não amém? Família fora do altar do Senhor vai ser difícil. Se está no altar do Senhor, tem luta, tem batalha, imagine sem estar no altar do Senhor. Porque quando nós estamos no altar do Senhor, o Senhor entra e diz assim: epa, deixa que a peleja é comigo. Esse é o Deus que eu sirvo. Deixa que a peleja é comigo, meu filho. Eita, tá difícil, deixa que eu ore comigo. Deixa que eu batalho agora. Então é desse jeito. Amém? Quero aqui agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Em nome de Deus seja louvado. Aleluias. Glória a Deus, coisa maravilhosa. Meus amados irmãos, essa palavra veio da parte de Deus para os nossos corações. E iremos sair daqui louvando o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Dê mais uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. E que nós possamos continuar servindo esse Deus, buscando esse Deus, no nome do Senhor Jesus. Porque sem esse Deus não dá. Não dá. Glória a Deus. Meus amados irmãos, amanhã nós teremos o nosso culto pela live, pela internet, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos, participe, compartilhe, em nome do Senhor Jesus. Nossos cursos estão alcançando muitas pessoas, graças a Deus. Então vamos continuar aí, fazendo a obra